Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cozinhando com a Chef TV. Eu sou o Léo Zopetti e hoje nós vamos fazer uma receita de massa de pizza. Precisa de bastante técnica e tem alguns detalhes para fazer sua pizza ficar perfeita. Bora lá? Bom, para começar, tô aqui com todos os ingredientes, tudo pesadinho. Aqui tem a farinha de trigo, tem a água bem gelada, que isso é importante para manter nossa receita com uma temperatura legal, sal, fermento biológico seco e o azeite de oliva extra virgem. Bom, para começar aqui nossa receita, primeiramente a gente vai despejar o fermento biológico aqui na farinha e 2/3 da água que está aqui na jarra, a gente já pode despejar aqui também. Deixar apenas um golinho aqui para a gente colocar depois. E agora é o seguinte, para começar essa mistura, o legal é a gente misturar com uma mão só, para a gente poder manusear o bowl com a outra, sem estar suja, e também colocar os outros ingredientes aqui. Então, primeiro a gente vem misturando para deixar bem homogênea essa mistura. É legal começar com um bowl mesmo, em vez de deixar logo na bancada, para a gente poder ter o controle de todos os ingredientes aqui da receita. Bom, pessoal, enquanto eu estou sovando aqui a massa nesse comecinho, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que eu estou fazendo essa receita aqui. Então, eu sou pizzaiolo, me considero um pizzaiolo da nova geração, inclusive. Atualmente eu trabalho com cursos e consultorias, rodando aí o Brasil inteiro. E assim, eu tenho algumas especializações em pizza e panificação na Itália e Estados Unidos, com alguns cursos, estágios e tudo mais. Eu acho que também é uma coisa que é importante falar, é que eu sou tricampeão mundial de pizza. É algo que muita gente não sabe, aliás, muita gente não sabe nem que existe um campeonato de pizza, né? Então, agora você sabe, e ganhei 2 campeonatos de pizza na Itália e um nos Estados Unidos. Isso para contar um pouquinho da minha história, né? Para vocês entenderem o motivo de eu estar aqui. Então aqui nesse momento, a gente vai sovando a massa e tentar deixar o mais possível assim, homogêneo entre farinha, água e fermento, em toda essa composição aqui. Aqui já formou um bloquinho, mas está com uma textura bem seca ainda, porque tem bastante farinha para incorporar ainda. Então a gente continua essa sova. Eu vou acrescentar esse restinho de água aqui na receita, que vai facilitar essa mistura. E aí eu consigo pegar agora todo esse resto de farinha que ainda não foi incorporado na nossa receita. Para essa receita, é muito importante a pesagem de todos os ingredientes. Então, se tiver uma balancinha, fica mais fácil ainda. Porque assim, o fermento, vocês perceberam que a quantidade é bem baixinha. A gente usa apenas 1 grama nessa receita do fermento biológico seco, exatamente por conta da longa fermentação. Essa massa que a gente está produzindo hoje, nós vamos utilizar apenas daqui 24 horas ou 48 horas. Que esse processo de longa fermentação ele traz vários benefícios, principalmente mais sabor para a massa, mais leveza, incluindo mais saudabilidade também. Eu dei uma sovadinha aqui na massa e agora eu vou colocar ela na bancada, que vai facilitar um pouquinho a sova dela. Eu vou acrescentar o sal, e aí é o seguinte, o sal ele tem 2 influências aqui na nossa receita. Primeiramente, ele dá sabor, isso é óbvio, ele vai aumentar ainda mais o sabor da nossa receita. E segundo, o sal ele ajuda na estrutura da nossa massa. Então, para a gente ter uma massa que ela fermente perfeitamente, que ela fique com alvéolos, vocês vão ver um pouquinho depois sobre isso na hora que a gente for fazer a pizza. O sal participa muito disso. Então aqui, agora, a gente continua sovando a nossa massa. Aí é bacana usar as 2 mãos, que a gente consegue pôr um pouquinho mais de força na nossa receita. Aos poucos a gente consegue ver
que a textura da nossa massa vai mudando. No comecinho ela estava com um aspecto bem molhado, que significa basicamente que tem muita água ainda para ser absorvida pela farinha. Aqui nesse ponto, ainda toda a água não foi absorvida, então a gente tem que sovar mais e mais. Assim que a massa perder esse brilho, quer dizer que ela já absorveu toda a farinha, toda a água. Não sei se vocês perceberam também, mas ainda falta um ingrediente para entrar aqui na composição. Então, o azeite, ele só pode entrar na nossa receita quando a água toda tiver sido absorvida pela farinha. Isso faz muita diferença, porque todo mundo sabe que azeite e água não se conversam. Então, a gente precisa esperar tudo isso para manter uma estrutura legal na nossa massa. Bom, pessoal, ainda não deu ponto, falta um pouquinho. A gente percebe que a massa ainda está toda enrugadinha. Agora é o momento que a gente vai deixar ela descansar um pouquinho. Então, com o próprio bowl, que eu comecei a fazer a mistura, eu vou cobrir ela aqui e ela vai descansar em torno de 10 minutinhos. Aí daqui a pouco a gente volta para mexer um pouquinho nessa massa, tá bom? Bom, pessoal, agora passaram 15 minutinhos que a massa está aqui descansando. Vou levantar aqui o bowl. Dá pra ver que ela já tá com um aspecto bem diferente, começou a ficar um pouquinho mais lisinha. Agora é o momento da gente adicionar a gordura na massa, que vai ser o azeite extra virgem. Bom, eu vou dar uma apertadinha nela, aqui pra gente abrir um pouquinho e facilitar na hora de incorporar o azeite. Despejo tudo aqui sobre a massa e a gente continua a sovar. Então, a sova da mesma maneira que eu estava fazendo antes, até incorporar toda essa gordura. O azeite na nossa massa ele tem algumas funções. Primeiramente, ele vai adicionar um pouco mais de sabor e também ele conta bastante com a crocância da nossa massa na parte externa e aquela maciez interna na nossa borda. Então, o azeite tem essa função, além dele também dar um pouco mais de cor na nossa massa. Por isso que eu gosto bastante de adicionar o azeite na receita. E assim, basicamente, a gente vai ter que sovar essa massa até todo o azeite estar incorporado, então a massa vai começar a ficar lisinha e vai perder também esse brilho, que significa que ainda tem azeite para incorporar. Bom, pessoal, agora eu vou ter que deixar descansar essa massa mais 10 ou 15 minutinhos para ela começar a ficar um pouquinho mais lisinha. Só com esse tempo de descanso já é necessário para isso acontecer. A gente percebe que a massa ainda está com algumas ruguinhas, então assim, esse tempo vai ser muito bom para essa massa descansar. Então já a gente volta, tá bom? Lembrando de cobrir a massa sempre para não ressecar. Bom, pessoal, passou o tempinho já, 10 minutinhos. Agora a gente vai pegar essa massa, a gente vai só dar uma leve dobradinha nela para ela poder descansar já com o formato e também a gente vai perceber que ela vai começar a ficar um pouquinho mais lisinha só com esse descanso. Então, ó, pega a nossa massa aqui, joga aqui a ponta, faz essa dobrinha aqui e agora com as mãos a gente vai só girando ela e agora a gente percebe que a nossa massa está bem lisinha aqui já. Então, agora nesse ponto a gente vai ter que deixar a massa descansar 30 a 40 minutos para a gente poder cortar ela, bolhar e colocar nos potinhos para a gente poder fazer a pizza. Com essa receita, a gente vai ter aproximadamente 3 bolinhas de massa, cada uma vai ser uma pizza, em média ali com 280 gramas, que vai gerar uma pizza ali de 30 centímetros, tá bom? Bom, com a espátula agora, eu vou dividir essa massa, colocar aqui na balança. Primeira, segunda e agora a terceira bolinha. Agora é o seguinte, para a gente bolhar, existem várias maneiras. A mais simples é a gente colocando a mão bem aqui na bancada, bem rente, e a gente vai fazer o movimento de empurrar essa parte de cima para baixo, que a gente vai tensionando essa bolinha. E aí a gente deixa a bolinha de massa bem assim, bem lisinha. Agora que ela está bolhada,
a gente pode colocar no potinho. Aqui esse potinho já está untado com azeite para não grudar e ficar mais fácil na hora que a gente for tirar daqui para fazer a pizza. Lembrando, é importante, assim que colocar no potinho, já tampar, cobrir para a massa não ressecar. Agora a gente termina de bolhar as outras massas. Ela bem lisinha, bem tensionada, que isso vai fazer com que a massa desenvolva a fermentação. O ideal é a gente deixar agora por volta de 2 horas em temperatura ambiente, para ela começar a fermentar, e depois a gente armazena na geladeira. 24 horas depois, a gente retira da geladeira 2 horas antes de usar a massa. E aí a gente consegue fazer uma pizza bem bacana, tá bom? Deixei uma massa pronta já, que está com 24 horas. Eu só vou organizar aqui a bancada para a gente poder fazer uma pizza para mostrar o resultado de como fica para vocês. Bom, pessoal, tô com a nossa massinha aqui. Agora a gente vira aqui na sêmola, que a gente usa a farinha de sêmola para abertura da massa, que ela fica um pouquinho mais fácil do que a farinha de trigo tradicional. Caso não tenha, pode ser a farinha de trigo mesmo. Para abertura de massa, com a ponta dos dedos, empurrando para a borda, sem tocar na borda, para a gente preservar aqui toda aquela fermentação que a gente criou nessas 24, 48 horas. A gente tira agora o excesso de sêmola aqui debaixo da bancada. E agora a massa já está aberta. Só a gente montar nossa cobertura. E assim, para essa pizza eu escolhi fazer a clássica marguerita, que aí também não tem erro, né? Começando aqui com o molho de tomate. Um pouquinho de mussarela. Aqui eu coloquei em cubos porque fica muito mais prático. Ela derrete de uma maneira melhor do que ela ralada e também deixa a pizza um pouquinho mais cremosa. Bom, a pizza está montada. Saindo do forno, a gente vai adicionar o manjericão. Então, bora colocar ela lá no forno. Bom, a pizza saiu do forno, agora a gente vem finalizar. Então, colocar umas folhas de manjericão, que a pizza fica bem bonita. E um fiozinho de azeite para complementar. Bom, agora é a melhor hora que eu estava esperando até agora. Vamos provar essa pizza. Garanti o meu pedacinho aqui. Não sei se vocês querem, mas eu fiquei com vontade. Tá quente pra caramba. Ó, a pizza tá excelente. Essa harmonização aqui ficou bem bacana. Com essa massa não tem erro também. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas. Acompanhe a gente nas redes sociais e até a próxima.